E eu queria começar essa reflexão perguntando para vocês: você já se deu conta do poder que as palavras têm? Você já parou para pensar, por exemplo, nisso um pouquinho? Olha só, imagina a nossa carreira. Nós começamos normalmente a nossa carreira entregando um currículo que tem palavras. Muitas vezes a gente participa de uma seleção que tem uma entrevista onde a gente precisa usar palavras. Mesmo depois de contratados, nós precisamos conversar e lidar com fornecedores, com clientes, com colegas, com superiores, usando palavras. Então, as palavras, elas nos ajudam muito no nosso trabalho profissional. Agora também as mesmas palavras, elas podem colocar muito da nossa carreira a perder se a gente não cuida. Bom, pensa agora, por exemplo, um pouquinho nos nossos relacionamentos. Quem de vocês, levanta a mão por favor, quem tem namorado, namorada, marido, esposa, quem tem alguém para chamar de meu amor? Vamos lá, quem? Aqui. Lembra como foi no início? Você viu aquela pessoa, você teve um interesse nela, e antes de pensar em se aproximar, o que normalmente nós pensamos? O que eu vou falar? Não é? Porque a gente sabe que as palavras são essenciais para nós construirmos uma relação, para nós começarmos uma relação, e não só começarmos, também para nós mantermos, até mesmo aprofundarmos um relacionamento, para nós construirmos intimidade, é essencial usarmos palavras. Não só agora no relacionamento conjugal, também no relacionamento com os filhos, também no relacionamento com os pais. Imagina como seria fazer uma amizade sem usar palavras. Já imaginou como é que seria? Palavras são indispensáveis. Mas as mesmas palavras podem destruir os relacionamentos. Qualquer relacionamento que se quebra, seja agora um casamento, seja um relacionamento de pais e filhos, ou mesmo amizades, em grande medida, ele acaba sendo quebrado por palavras. Por isso, quando a gente estava construindo esse tema, uma das frases que a gente usou na divulgação foi: nada pode construir mais, mas nada pode destruir mais. Por isso nós precisamos aprender a usar as nossas palavras. E aliás, se a gente olha numa perspectiva um pouco mais profunda, nós podemos perceber que as palavras, elas constroem muito do nosso interior. Pensa comigo um pouquinho. Aliás, deixa eu dar um exemplo para vocês do que eu estou dizendo. Eu conhecia uma pessoa, tinha certa idade já, e é interessante, mas sempre que eu perguntava para aquela pessoa como é que ela estava, a resposta era sempre a mesma. Ele dizia assim: como é que está? Ele dizia: mais ou menos. É que hoje está chovendo. Aí no outro dia eu encontrava ele: e aí, como é que está? Mais ou menos, é que hoje o sol está muito forte. Mais ou menos, hoje está frio. Mais ou menos, hoje está quente, e assim por diante. Mas olha, acho que todas as vezes que eu encontrei ele, que eu perguntei como é que estava, a resposta era: mais ou menos. Tempo depois, conheci o filho. E você que é o filho do fulano de tal, como é que você está? Mais ou menos. Por quê? Imagina uma criança que durante sua vida inteira, todos os dias ouviu o seu pai dizendo mais ou menos, e destacando o que estava ruim. O que essa criança foi aprendendo a fazer? A enxergar o que é ruim. Sabe, pessimismo não é um gene. A gente aprende a ser otimista, pessimista, a partir muito daquilo que a gente ouve. As palavras, em grande medida, elas vão formando as nossas características de personalidade. Quer ver um outro exemplo? Eu já conversei com pessoas que são perfeccionistas. De repente, alguns de vocês acabam mais ou menos se encontrando nisso. Aquelas pessoas que são perfeccionistas e que sofrem por causa disso. E aí uma vez eu lembro que eu estava conversando com uma dessas pessoas e perguntei: como é que era com o pai e com a mãe de vocês? E aí ele disse mais ou menos assim: olha, eu fazia as coisas, ia mostrar para o pai. E o pai dizia: aqui tem um defeito. E aí eu pensava: não, na próxima eu vou impressionar o pai. E aí fazia mais caprichado ainda. Fazia tudo perfeitinho. O pai olhava: ficou bom.
mas aqui tem um pontinho que tinha que melhorar. Como é que essa criança foi crescendo? Sempre vendo o que não estava bom, sempre querendo mais. E claro que em certa medida, isso pode até nos ajudar, porque nos leva a uma excelência, mas de outra forma, também começa a se tornar pesado. O que eu quero destacar aqui é que boa parte daquilo que você é, hoje, da maneira como você enxerga a vida hoje, se você enxerga ela mais colorida ou mais preto e branco, se você é mais otimista ou menos, se você enfim, suas características de personalidade foram construídas através de palavras no teu coração. Bom, não só isso. Além das nossas características de personalidade, muito daquilo que nós ouvimos e interiorizamos, assumimos para nós, também traz motivação ou não. Quem de vocês aqui, de repente, já estava num momento muito bom, e de repente uma palavra, uma frase, uma mensagem colocou você lá embaixo? Isso já aconteceu com alguém aqui? E o contrário, já aconteceu também? Você estava num dia ruim, estava tudo meio pesado, as coisas não estavam dando certo, de repente você recebeu uma frase, uma palavra, um gesto, que de repente mudou todo o seu dia? Já aconteceu isso? Percebem como as palavras, elas influenciam o nosso jeito de viver? Mais que isso, as palavras, em grande medida, não só elas, mas em grande medida, elas constroem em nós a nossa noção de valor próprio, de autoestima. Criam em nós uma noção de nós sermos amados e aceitos ou não. Eu já vi gente chorando, adulto chorando na minha frente, dizendo: eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai e da minha mãe. Eu nunca ouvi eu tenho orgulho de você dos meus pais. E isso vai se informando em nós uma noção de autoestima alta ou baixa. Palavras constroem aquilo que nós ouvimos e internalizamos, constroem o nosso interior. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Por isso, como palavras são tão importantes, a gente vai falar sobre elas durante todo esse mês. Nós vamos falar hoje sobre ouvir sem se machucar. Semana que vem, vamos falar um pouco mais sobre relacionamentos, como a gente fala sem ferir os outros. Na outra semana, no dia 23, nós vamos falar como destravar os diálogos, porque muitas vezes nós conversamos, mas parece que a conversa não funciona. Vai ser o tema. E no último dia do mês, nós vamos falar como parar conflitos. Hoje, então, nós vamos focar nessa construção do mundo interior, no ouvir sem se machucar. Olha só, e para mim falar disso, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Algumas semanas atrás, nosso filho de 6 anos chegou em casa bem triste. A gente logo percebi que tinha alguma coisa errada com ele. E eu disse: Bernardo, o que aconteceu com você? Tá tudo bem? E aí ele, com a cara meio amuada, ele disse: é que os meus amigos falaram que eu tenho cara de jacaré. Para ele era um problema seríssimo. E aí eu falei para ele, olhei nos olhos, me abaixei e disse: Bernardo, você não pode escolher aquilo que você ouve, mas você sempre vai poder escolher aquilo que você leva do seu ouvido para o seu coração. Me diz uma coisa, eu falei para ele, né? Você tem cara de jacaré? Ele olhou para mim e disse: não. Eu disse: eu também acho que não. E tem mais. O seu papai, que te conhece desde que você nasceu, acha que Deus te fez um menino muito lindo. E agora, me diz uma coisa. Você vai escolher acreditar no seu papai ou nos amiguinhos da escola? Ele olhou para mim e disse: em você? Eu disse: então tá bom. E ele abriu um sorriso e foi brincar. A minha vontade era ir lá na escola e dar de dedo nos meninos. Mas eu sei que eu não posso fazer isso. Porque depois deles, eles podem até nunca mais falar, mas vão vir outros. O que eu preciso fazer é ensinar o meu filho a se proteger disso. E nós, como adultos, também precisamos aprender isso. Nós precisamos a nos proteger disso. E olha só que interessante. Alguns dias depois,
Fui buscar ele de novo na escola. E ele estava bem tranquilo. Eu perguntei, como é que foi a aula hoje? Ele disse, tudo bem. Papai, meus amigos falaram que eu tenho cara de jacaré de novo. Mas eu não acreditei neles. Resolveu o problema. Ele entendeu que ele tem sempre uma opção. Ele não escolhe o que ele ouve, mas ele escolhe o que ele leva para o coração. Ele escolhe o que ele acredita. Nós precisamos aprender que nós não podemos escolher o que iremos escutar, mas sempre teremos escolha em como iremos internalizar isso. E o que eu quero conversar com vocês hoje é como nós podemos ouvir sem nos machucar, ouvir sem nos ferirmos com isso. E o que é importante da gente aprender é que entre aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós internalizamos, aquilo que nós colocamos para dentro de nós, existe como nós filtramos. Bom, não encontro melhor lugar para a gente responder como nós podemos filtrar aquilo que nós ouvimos do que numa passagem da Bíblia, que está em Mateus 3. Acompanha aqui junto comigo, olha só. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Então, só para a gente entender o contexto, Jesus está bem no início do seu ministério e ele está sendo batizado. Nesse momento ele ouve uma voz, lembra? O tema é o poder das palavras. Ele ouve uma voz que diz: você é meu filho amado. Está dizendo quem ele é. Repara uma coisa, essa voz poderia ter dito: este é o Messias, este é um grande profeta, este é o maior mestre que a humanidade vai ver, e essa voz estaria certa. Mas o que Deus preferiu dizer naquele momento era que Jesus é o filho amado dele. Isso significa que Jesus poderia ser muitas coisas, mas a sua identidade mais básica, aquilo que ele era mais no fundo, era filho amado de Deus. Isso é bem importante, guarda isso. Segunda coisa que depois nós vemos aqui é que essa voz diz: em quem me agrado. Uma frase que vocês vão concordar comigo, que traz muita aceitação, valorização. Em quem eu me agrado, de quem eu me orgulho, em quem eu me alegro. Esse é o meu filho que me alegra tanto. É uma frase que expressa aprovação. Mas mais interessante do que ela expressa é o momento em que isso é dito. Repara no seguinte: até este momento aqui na Bíblia, Jesus não tinha feito nenhuma cura, nenhuma palestra, nenhum milagre. Ele não tinha nenhum discípulo. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que isso está dizendo? Essa voz está dizendo para ele que ele é um filho amado de Deus, independente, repara nisso, isso é bem importante, independente daquilo que ele faria, independente do seu desempenho ser bom ou mal, independente dele ter aprovação dos outros ou não, independente da popularidade que ele iria alcançar, independente do impacto que ele iria causar, independente de tudo isso, ele já era, a 0 minutos de jogo, um filho amado de Deus. Quem ele era e o valor que ele tinha já estava automaticamente garantido. Logo depois disso, no versículo seguinte, nós encontramos o seguinte: então, isso aqui conecta os dois textos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então esse aqui é o contexto do que está acontecendo. Olha só. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Espera aí. Jesus tinha acabado de ouvir: você é meu filho amado. Independente de qualquer coisa, você é meu filho amado. Agora, o que o mal está dizendo para ele, sussurrando, também dizendo através de palavras: para você ser um filho amado de Deus mesmo, alguém aceito, alguém aprovado, alguém querido, você não deveria estar passando essa necessidade que você está. Transforma a pedra em pão. O que o maligno está dizendo é que para ele ser quem Deus acabou de dizer que ele era,
ele precisaria ter mais conforto material do que ele estava tendo. E aí Jesus agora tem uma opção muito clara. Ou ele acredita e internaliza a voz de Deus que diz, ele é um filho amado e precioso de Deus, independente de qualquer situação. Ou ele internaliza essa voz do maligno dizendo que para ele ser alguém amado e aceito, ele precisaria ter mais do que ele tem. Que escolha Jesus faz? Ele escolhe internalizar aquilo que Deus falou. Isso mostra na resposta. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo? O que Deus fala para mim é muito mais importante do que pão. O que Deus afirma sobre mim, que eu sou um filho amado, é muito mais importante do que pão. Do que qualquer coisa que eu possa ter. Quem define quem eu sou não é o que eu tenho, é o que Deus diz. Ok? Mas a história continua. Repara aqui, ó. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Então, olha só, agora ele leva para um lugar bem alto, onde passava muitas pessoas, e da mesma forma ele coloca em jogo quem Jesus era, se você é filho de Deus, novamente, mas agora ele muda só a lógica. O que ele está querendo dizer para Jesus é que para Jesus ser realmente alguém, ele precisaria fazer algo fantástico, ele precisaria ter um desempenho melhor, ele precisaria ser reconhecido pelas pessoas, que ali, lembrando, era um lugar de grande circulação. O que o maligno está dizendo para Jesus é, para você realmente ser alguém, você precisa ser um sucesso. Você precisa ter um desempenho alto. Você precisa de popularidade. Você precisa que as pessoas te vejam, te enxerguem e te aplaudam. Mais uma vez Jesus tinha opção. Ele vai internalizar o que Deus diz, ou essa voz que diz que para ele ser alguém amado e aceito, ele precisa ser um sucesso. Jesus novamente escolhe internalizar aquilo que Deus diz. Terceira vez, e só para não tornar cansativo, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Pessoal, da mesma forma coloca em dúvida, só que aqui a lógica é diferente. Ao invés de ele precisar ter para ser alguém, ao invés de ele precisar ter desempenho, sucesso e popularidade para ser alguém, aqui ele precisa ter poder e influência. Dá para entender? Bom, e novamente, Jesus escolhe o que Deus diz. E aqui tem algo muito importante. As palavras que mais destroem, ou que mais constroem na nossa vida, são aquelas que atingem a nossa percepção de quem somos e do valor que temos. Se alguém te critica no teu trabalho, e isso soa para você, como essa pessoa está dizendo que você é um fracasso, que você não sabe de nada, que você é um incompetente naquilo que você faz, se isso soar para você, isso te destrói. Se não, se você acha, não, isso não muda nada quem eu sou, ele só está me mostrando alguma coisa que eu preciso melhorar, isso não te dói. Mas quando toca em quem nós somos e na nossa noção de valor próprio, isso dói, isso derruba. Isso é o que nos machuca. 2 semanas atrás, a Suzana falou de um episódio da adolescência dela, onde alguns amigos falaram que ela estava muito chata.
Se a gente agora internaliza isso, dizendo, olha só, eu sou uma pessoa chata, isso nos dói, isso nos machuca. Se a gente pensar, não, eu não sou uma pessoa chata, eu só estou chata hoje, eu só preciso mudar um pouquinho o jeito de ser, realmente talvez eu estou um pouco mal-humorado hoje, isso não nos dói. Mas se eu, de alguma forma, interiorizo que eu sou uma pessoa chata, isso me dói muito, essas palavras vão me ferir profundamente. Palavras que atingem a nossa noção de quem nós somos e do valor que temos, nos machucam muito. Se alguém critica a minha forma de ser pai, e eu com isso consigo dizer, não é que eu sou um mau pai, eu só estou desatento em algumas coisas, isso não vai me machucar. Agora, se isso soar para mim, no meu interior, de que eu sou um péssimo pai, de que para mim ser um pai bom, eu deveria fazer isso, aquilo, essa frase vai me derrubar bastante. E o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: quem nós somos, o valor que nós temos, não precisa depender do que nós fazemos. Não precisa depender do nosso sucesso. Não precisa depender da nossa popularidade. Não precisa depender de quanto nós temos na nossa conta bancária. Se nós vivemos com Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus também. E a mesma coisa que Ele ouviu, nós podemos ouvir. Você é um filho amado de Deus, independente de quem você seja, do que você faça, do quanto você tenha, se a sua empresa fracassou ou teve sucesso, se você ganhou muito ou pouco, você continua sendo um filho amado de Deus, em quem Ele tem extrema alegria. E isso, para Jesus e para nós também, pode funcionar como um tipo de filtro. O que eu ouço, eu filtro com a consciência de quem eu sou e com a consciência do valor que eu tenho. Isso está garantido. E a partir de lá, o restante eu internalizo. Ouvi uma crítica, isso não significa que eu não seja alguém. Isso não significa que eu não tenha valor. Isso não significa que eu seja um fracassado. Significa que eu me descuidei em alguma coisa, porque o meu valor e quem eu sou já está garantido. Isso vai muito parecido com uma coisa que eu aprendi em tempos atrás com esse historiador chamado Leandro Carnal. Ele diz, só posso me ofender se eu não me conhecer. E ele explica o seguinte: se alguém chegar na rua e dizer para ele assim, você é um careca, ele diz, eu não vou me ofender. Eu só vou dizer, parabéns, você enxerga. Certo? Agora, se uma pessoa chegar para o Marcelo e dizer, você é um careca, o Marcelo vai dar de ombro, vai dar risada e dizer, desculpa, mas eu acho que você tem que ir para o oftalmologista. Correto? Está tudo certo? E ele diz a mesma coisa com as outras coisas. Se alguém dizer para você que você é um chato, de duas uma, ou essa pessoa está certa, você precisa rever algumas coisas, ou ela está errada e você pode simplesmente ficar tranquilo. E ele diz, só se ofende quem não se conhece. O que a Bíblia propõe é algo muito parecido. Que a gente filtre o que é dito para nós a partir da nossa noção de quem nós somos e do valor que nós temos. No entanto, essa noção de quem nós somos e do valor que nós temos, ela é dita pelo próprio Deus. Você é um filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Quando eu olho para você, porque você tem fé no meu filho, eu enxergo o meu filho amado e perfeito. Sabe, bem da verdade, de uma forma um pouco simples, mas verdadeira, todos nós temos a mesma opção que o meu filho teve, de acreditar ou não naquilo que é dito. Nós temos sempre a opção de escolher entre aquilo que os outros falam ou entre aquilo que o Pai fala. E quando alguém me critica, eu penso, isso não muda quem eu sou. Isso não muda o valor que eu tenho. De repente, talvez algumas pessoas aqui tenham feridas de anos por causa de palavras que foram ditas. E o que a Bíblia vai dizer é, isso não muda quem você é. Aquilo que foi dito não muda o valor que você tem. Talvez tem pessoas aqui que têm feridas de anos por aquilo que queriam ter ouvido e não ouviram.
Essas pessoas podem ouvir hoje do próprio Deus: você é um filho amado em quem eu tenho toda alegria. Talvez nunca ouviu de um pai e de uma mãe como gostariam, mas podem ouvir do Pai do universo. Os olhos, os únicos olhos que importam realmente, aqueles olhos que nos conhecem profundamente, os olhos do Criador do mundo estão sobre nós, e através de Jesus, Ele nos olha com amor e com aceitação. Esse é o nosso filtro. Isso é o que protege o nosso coração. Deixa eu explicar para você sobre essa história de ser filho de Deus. E você vai perceber que isso tem uma profundidade maior do que possivelmente você sabe. O que a Bíblia nos ensina é que Jesus é o Filho de Deus, o único. E aí a gente de repente nesse momento pode se perguntar: mas espera aí, não somos todos nós filhos de Deus? Não, a gente muitas vezes pensa nisso, mas não somos todos nós filhos de Deus. A Bíblia vai dizer em diversos lugares que Deus teve um filho único. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, por amor a nós. É isso que está inclusive no credo apostólico. Deus teve um Filho, Jesus, que foi perfeitamente obediente até a cruz e mereceu a vida eterna. Do outro lado temos nós, que somos pecadores, porque fomos criados para viver com Deus, mas muitas vezes não gloriamos a Deus como nós deveríamos, não reconhecemos ou não incluímos a Deus como nós deveríamos. Muitas vezes esse Deus fica de lado na nossa vida e nós não damos prioridade para Ele como nós deveríamos. Se autoanalise nesse momento. Nós somos pecadores porque muitas vezes nós deixamos de falar ou fazer, ou fazemos e falamos aquilo que nós não deveríamos. Por causa disso, a Bíblia fala que nós merecíamos a morte. A consequência natural de romper com o Deus da vida é a morte. Mas o que a Bíblia nos ensina é que na cruz, Jesus trocou de lugar conosco. Ele troca de lugar com a gente. E Ele assume o nosso lugar de pecadores, merecendo a morte. E Ele morre no nosso lugar na cruz. Dá para entender isso? Nós temos perdão dos nossos pecados porque Jesus pagou a conta. É de graça para nós. Para Deus custou o maior preço do mundo. E justamente porque Ele trocou de lugar, agora a gente também está do outro lado. Nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus e de herdarmos a vida eterna. Paulo vai dizer que nós somos adotados na família de Deus. No Evangelho de João, nós lemos o seguinte: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós somos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus. Não porque nós nascemos assim. Isso significa que quando nós cremos em Jesus, nós ouvimos a mesma voz: você é um filho amado de Deus, com um valor inestimável. Mas e se eu não for um sucesso? Você é um filho amado de Deus. E se disserem que eu tenho cara de jacaré? Você é um filho amado de Deus. E se eu não tiver quantos seguidores eu deveria? Você é um filho amado de Deus. E se eu errar no meu trabalho? E se eu for demitido? E se alguém me rejeitar? E se alguém me criticar? Você continua sendo exatamente o que você sempre foi. Um filho amado de Deus, em quem Ele tem muita alegria. E você sempre vai ter a escolha de quem você vai ouvir. As vozes que dizem que você é um fracasso, que não dá certo, ou a voz de Deus, que diz que você é um filho amado dEle. O que eu quero sugerir para vocês são duas coisas. Primeiro, se você não vive com Deus, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, receba Ele na sua vida e se torne um filho de Deus. Segunda é, viva como tal. Porque eu já vi muitas vezes, cristãos vivendo a sua vida de fé há muitos anos, mas que ainda não vivem como filhos.
ainda preferem ouvir as outras vozes. Entenda o seguinte, a partir de uma história que eu vou contar. Diz que um dos homens mais ricos aqui de Chapecó foi pegar um Uber para ir para o seu trabalho. E aquela corrida deu R$20, aliás, deu R$18. Ele abriu a carteira dele e tinha 3 notas de 20. Ele deu uma nota de 20 para a pessoa do Uber e disse, pode ficar com o troco. E foi para o seu trabalho. No final do dia, quando ele estava saindo da sua empresa, ele foi dar uma olhada na sua carteira e só tinha uma nota de 20. E ele se deu conta que em vez de dar uma nota, ele deu 2, por engano, que estava dobradinha pro cara. Me diga, o que essa pessoa riquíssima vai fazer? Ela vai chamar a polícia, ela vai fazer um BO, ela vai botar nas redes sociais, ela vai fazer o possível para reaver a sua nota de R$20? Ela vai perder uma noite de sono por causa disso? Se ela fizer isso, é porque ela não sabe o quão rica ela é. Dá para entender? Você crendo em Jesus, você tem um tesouro que você não faz ideia. Você é muito mais rico. Alguém te xingou e você está preocupado. Alguém te criticou e você ficou lá no chão. As coisas estão dando errado na empresa, você está perdendo noites de sono. Você não sabe talvez o quanto rico você é. Você é um filho amado de Deus. Nada nesse mundo vai mudar isso se você estiver com Jesus. Filtre tudo que você critica, todas as críticas, tudo que você ouve, tudo que você mesmo fala para você, a partir disso. Se você quer viver dessa forma, deixa eu te orientar a avaliar. Você tem conseguido filtrar o que você escuta? Se não, você tem firmado a consciência de quem você é junto com aquele que te fez? Ou você tem preferido ouvir outras vozes? Queria conduzir você a tomar 2 decisões. Primeiro, tornar-se um filho de Deus recebendo o que Jesus fez por ti. Segundo, filtrar o que você escuta a partir da identidade e do valor dados a ti por Jesus. Esse é o teu filtro. Se você quer nessa noite assumir um compromisso de vida e de fé com Deus, se tornando um filho dele, aceitando o que Jesus fez por ti na cruz, eu queria convidar você a fazer uma oração agora. Todo mundo fecha os olhos, por favor. E aqueles que de repente querem tomar essa postura de vida de fé, podem repetir a oração junto comigo. Senhor Deus, me perdoe, porque eu sou pecador. Muitas vezes te deixei de lado. Muitas vezes não te valorizei como deveria. Muitas vezes me distanciei dos teus caminhos e da tua vontade. Me perdoa. Eu acredito que o que teu filho fez por mim é real. Eu aceito e recebo isso. E entrego a minha vida a ti, Senhor. Seja o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Me recebe como teu filho. E a tua vontade vai ser o mais importante para mim. Amém. Deixa eu orar com todos vocês. Senhor Deus, se aquilo que nós ouvimos em algum momento nos feriu, nos machucou, se nessa noite talvez nós carregamos feridas de anos ou recentes, de pessoas que nos falaram coisas e que nos machucaram, cura, e que nós possamos entender que independente do que qualquer pessoa tenha dito, nós permanecemos através de Jesus sendo teus filhos amados. Nada disso muda. Ó Deus, nos ajuda a filtrarmos aquilo que um dia nos será dito, que quando nós nos sentirmos desprezados, desvalorizados, criticados, nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, clara, dizendo: você continua sendo meu filho amado, em quem eu me agrado, ouve a mim. Transforma a nossa vida mais e mais. Amém, Senhor.